Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Hoje é domingo, dia 28 de fevereiro, segundo domingo da Quaresma, e nós escutamos o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. E eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como em todos os anos, no segundo domingo da Quaresma, nós contemplamos a transfiguração de Jesus. Não como o fazemos no dia 6 de agosto, quando celebramos a festa da transfiguração, mas aqui dentro do tempo da Quaresma, inserindo no contexto no qual a transfiguração aconteceu. Os 3 evangelhos que narram a transfiguração, Mateus, Marcos e Lucas, situam a transfiguração depois dos acontecimentos em que Jesus começa a falar que ele deverá sofrer e morrer, que deverá ser levado a Jerusalém, ser rejeitado e ser condenado. No Evangelho de São Marcos, tudo começa quando, capítulo 8, Jesus vai com os discípulos para Cesareia de Filipe e lá pergunta aos discípulos quem dizem os homens ser o Filho do Homem. Quando eles respondem, dizendo que alguns dizem que é João Batista, Jeremias ou algum dos profetas, ele pergunta: e vós, quem dizeis? Pedro então diz: tu és o Cristo. E Jesus proíbe que eles contem isso, que ele não é só um profeta, mas que ele é o profeta esperado, o Messias. E logo em seguida ele começa a dizer abertamente que ele deverá sofrer. Pedro, que é a voz da comunidade, a voz dos discípulos, se coloca contra que isso jamais aconteça. Jesus repreende Pedro e diz: vai para trás de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Em seguida, Jesus começa a dizer a toda a multidão: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. Quem perdê-la por causa de mim vai reencontrá-la. Então, todos os acontecimentos anteriores à transfiguração levam na direção de Jesus, falando sobre o seu sofrimento, e os discípulos com a resistência, com a dificuldade, com a confusão diante disso. É este o contexto. Jesus sobe
à montanha e manifesta antecipadamente a sua glória. É como se ele se mostrasse ressuscitado antecipadamente, para que os horrores da paixão não desanimassem os discípulos, para que eles estivessem preparados para esses terríveis acontecimentos e porque eles tinham resistência. É possível que a palavra de Pedro no alto da montanha, vamos fazer 3 tendas, seja nada mais, nada menos do que mais uma tentativa de fugir do sofrimento, para dizer a Jesus, fiquemos na glória, ou mesmo para desconversar e talvez para não participar daquele momento, dando a entender que ele estava buscando uma desculpa, talvez, para sair dali. Vamos fazer 3 tendas, temos que buscar as coisas para fazer as tendas, né? Quem sabe isso? Então a transfiguração na Quaresma aparece como uma antecipação da glória. Nós encontramos os sinais desta teofania, desta manifestação de Deus, no Antigo Testamento, em diversas passagens. Se poderia citar, por exemplo, o livro do Êxodo 34, no qual Moisés, depois de ver a glória de Deus, desce da montanha com o rosto brilhando. Ou Êxodo 24, quando Moisés está para subir a montanha, seguindo a ordem de Deus, para receber os mandamentos, leva 3 companheiros, Deus diz o nome deles, inclusive, aqui também são 3, junto com os anciãos, e ele então, ao subir a montanha, lá a montanha é coberta da glória e da sombra de Deus. Ele espera 6 dias, depois sobe até a montanha e ali permanece 40 dias e 40 noites. Além de outras passagens, como por exemplo do livro de Daniel, também quando fala a figura do Filho do Homem e descreve toda a glória. Então, a maneira de Jesus se apresentar na transfiguração é muito semelhante às teofanias do Antigo Testamento. É uma antecipação da glória, não para mostrar o definitivo, mas para mostrar o caminho. Por isso também é significativo que parece que esta manifestação está ligada à festa das tendas, ou à festa das cabanas, que acontece 6 dias depois do dia do perdão, Yom Kippur, do dia do perdão. A festa do perdão, 6 dias depois, acontece a festa das cabanas, festa judaica, na qual eles fazem tendas e mesmo se colocam até hoje, mesmo nas varandas das casas, e se colocam em tendas, lembrando o tempo em que eles foram peregrinos no deserto, no Êxodo, o tempo que passaram no deserto, a caminho da terra prometida. De fato, todas as 3 passagens, Mateus, Marcos e Lucas, na verdade não começam como nós lemos aqui, naquele tempo, não é naquele tempo, mas Mateus e Marcos 6 dias depois, e Lucas mais ou menos 8 dias depois. 6 dias depois era a festa das cabanas ou a festa das tendas, e essa festa durava uma semana. Então 8 dias, mais ou menos 8 dias depois, também estava dentro dessa festa. Daí vermos talvez um significado nas palavras de Pedro, fazer 3 tendas. Mas a lição mais importante para nós é o seguinte: o sofrimento é o caminho, é o deserto, não é o fim. O fim é a glória, também para nós. Mas o sofrimento precisa ser assumido. E esse é o contexto, então, da transfiguração de Jesus. É por isso que, mais uma vez, Jesus, então, manda que eles guardem segredo. Guardem segredo disso até que ele ressuscite dos mortos. E eles, então, não compreendem. Mas na vida da gente é assim que também que acontece. Deus está sempre nos dando sinais, motivações, graças que nos ajudam a estarmos prontos para os sofrimentos que fazem parte da nossa vida. E sofrimentos que não são
tragédia apenas, não são apenas sofrimentos como acontecimentos trágicos, mas também são ocasião para fazermos o caminho também, o caminho que nos leva para a glória. Aí mostramos a nossa fidelidade, aí mostramos nossa confiança em Deus, aí procuramos tirar de cada um de nós as virtudes, as potencialidades que nós temos de fazer o bem, de aceitar, de aprender. Então, na verdade, o sofrimento é apresentado como um caminho também para Jesus. O seu destino não é o sofrimento, seu destino é a glória, mas esta glória passa pelo caminho do sofrimento. Jesus parece querer fazer com que os discípulos compreendam, assimilem isso, estejam prontos para isso. Curiosamente, como não podia deixar de ser, as três testemunhas, Pedro, Tiago e João, deste acontecimento magnífico, dessa manifestação antecipada da glória, são exatamente os três discípulos que serão testemunhas da antecipação do sofrimento também. São os mesmos que serão levados para a oração no Horto das Oliveiras, quando Jesus contempla o seu sofrimento, sua morte, e pede a esses mesmos três discípulos que o acompanhem neste momento prévio. Jesus os tinha preparado para isso. E ele escolheu para estar sofrendo naquela oração no horto, junto com ele, aqueles que estiveram com ele sobre a montanha, o lugar da manifestação de Deus, onde a glória de Deus antecipadamente se manifestou nele. Passando pela nossa quaresma litúrgica ou pela quaresma da nossa vida, queremos estar prontos, queremos, com a força de Deus, estarmos prontos para enfrentar os sofrimentos da nossa vida, para podermos alcançar aquela glória que nós todos esperamos. Rezemos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, bom domingo.